Poucas séries conquistaram o público com tanta leveza e carisma quanto A Feiticeira. Durante anos, milhões de espectadores acompanharam as aventuras de Samantha Stephens, uma bruxa que tentava viver uma vida comum ao lado de seu marido mortal, Darren. Por trás das câmeras, porém, existiam histórias marcadas por desafios pessoais, mudanças inesperadas e momentos que influenciaram diretamente o rumo da produção. Entre todos os acontecimentos dos bastidores, nenhum despertou tanta curiosidade quanto a saída repentina de Dick York, o primeiro intérprete de Darren. Sua trajetória revela uma história de perseverança, sofrimento silencioso e dedicação ao trabalho, ao mesmo tempo em que expõe curiosidades fascinantes sobre uma das séries mais queridas da televisão. O rosto original de Darren Stephens. Quando A Feiticeira estreou nos anos 1960, Dick York rapidamente conquistou o público com sua interpretação de Darren Stephens. Seu talento para a comédia e sua química com Elizabeth Montgomery foram fundamentais para o sucesso da série. O personagem representava o homem comum, tentando lidar com um universo repleto de magia e situações inesperadas. A naturalidade de York em cena ajudou a transformar Darren em uma figura querida pelos espectadores. Sua expressão de surpresa diante dos feitiços de Samantha tornou-se uma das marcas registradas do programa. Durante as primeiras temporadas, ele foi peça central do enorme sucesso da produção, tornando-se um dos rostos mais reconhecidos da televisão americana. O que poucos sabiam era que, enquanto fazia milhões de pessoas rirem, o ator enfrentava uma batalha física intensa que permanecia praticamente invisível para o público. Uma lesão que mudou tudo. A origem dos problemas de saúde de Dick York remontava a muitos anos antes de sua participação em A Feiticeira. Durante as filmagens do longa-metragem Cordura, ele sofreu um grave acidente ao executar uma cena que exigia esforço físico. Um movimento inesperado causou uma forte tensão em sua coluna, provocando uma lesão severa nas costas. O impacto foi tão intenso que o ator passou a conviver com dores constantes pelo restante da vida. Na época, talvez ninguém imaginasse que aquele incidente teria consequências tão duradouras. Mesmo sofrendo, York continuou trabalhando. Sua determinação impressionava colegas e produtores. Entretanto, a dor não desaparecia. Pelo contrário, tornava-se cada vez mais difícil de suportar à medida que os anos passavam, afetando sua rotina pessoal e profissional. O sofrimento, escondido nos bastidores. Durante as gravações de A Feiticeira, Dick York fazia enormes esforços para manter seu desempenho. Entre uma cena e outra, precisava repousar frequentemente para aliviar as dores. A equipe técnica costumava ajudá-lo em tarefas simples, que para ele haviam se tornado difíceis. Abrir portas pesadas ou permanecer em pé por longos períodos exigia um esforço considerável. Apesar disso, ele continuava demonstrando profissionalismo e comprometimento. O público via apenas o personagem divertido e energético. Nos bastidores, porém, o ator enfrentava limitações físicas cada vez maiores. Sua dedicação à série tornou-se um exemplo de resistência diante da adversidade. A dependência de medicamentos. Na tentativa de controlar as dores crônicas, Dick York passou a utilizar medicamentos prescritos pelos médicos. Inicialmente, os remédios serviam apenas para aliviar o desconforto, mas com o tempo, a situação tornou-se mais complicada. A necessidade constante de controlar a dor levou ao uso frequente de analgésicos,
relaxantes musculares e outros medicamentos. Sem perceber, o ator acabou desenvolvendo uma dependência que passou a afetar diferentes aspectos de sua vida. Essa realidade era comum em uma época em que havia menos compreensão sobre os riscos associados ao uso prolongado de certos remédios. O problema agravou ainda mais sua condição física, criando um ciclo difícil de interromper. A despedida inesperada da série, o momento decisivo, chegou no final da década de 1960. Durante as gravações, o estado de saúde de York piorou significativamente. Em determinado momento, ele precisou ser hospitalizado após um colapso físico. Tornou-se evidente que continuar interpretando Darrin Stephens já não era possível. A decisão de deixar a série foi dolorosa, tanto para o ator quanto para a produção. Os fãs ficaram surpresos ao perceberem que, de uma temporada para outra, o personagem passou a ser interpretado por outro artista. A mudança ocorreu sem grandes explicações dentro da história, o que gerou inúmeras especulações. Muitos imaginavam conflitos internos ou problemas contratuais, sem saber que a verdadeira razão estava relacionada à saúde fragilizada de Dick York. A chegada de um novo Darrin. Após a saída de York, Dick Sargent assumiu o papel de Darrin Stephens. A substituição representou um grande desafio, já que o público estava acostumado à interpretação original. Embora Sargent tenha desenvolvido sua própria versão do personagem, a mudança continuou sendo um dos assuntos mais comentados da história da série. Comparações eram inevitáveis, e muitos espectadores sentiram falta da energia característica de York. Ainda assim, a produção seguiu em frente e conseguiu manter sua popularidade por mais alguns anos. A troca tornou-se um dos exemplos mais famosos de substituição de elenco na televisão. Elizabeth Montgomery e suas dúvidas sobre a carreira. Enquanto Dick York enfrentava problemas de saúde, Elizabeth Montgomery também vivia seus próprios dilemas profissionais. Antes mesmo do início da série, ela chegou a considerar abandonar a atuação. Apesar das incertezas, decidiu continuar trabalhando e acabou criando uma das personagens mais icônicas da televisão. Samantha Stephens tornou-se um símbolo de simpatia, independência e charme. Ao longo dos anos, entretanto, a atriz passou a desejar novos desafios artísticos. Embora fosse grata pelo sucesso da série, sentia vontade de explorar papéis diferentes e expandir seus horizontes profissionais. Gravidezes incorporadas à história. Um dos aspectos mais interessantes dos bastidores envolveu as gravidezes de Elizabeth Montgomery. Em vez de esconder a situação utilizando truques de filmagem, os produtores optaram por transformar esse momento da vida real em parte da narrativa. Essa decisão levou à introdução dos filhos de Samantha e Darrin na trama. A escolha trouxe novas possibilidades para as histórias e ajudou a renovar a dinâmica familiar apresentada na série. A abordagem foi considerada inovadora para a época, demonstrando criatividade e flexibilidade por parte dos roteiristas. Além disso, permitiu que a atriz continuasse participando ativamente da produção sem grandes interrupções. Os bastidores além da magia. Apesar do universo encantado apresentado na tela, os bastidores de A Feiticeira eram marcados por limitações orçamentárias e soluções criativas. Muitos figurinos eram reaproveitados, e algumas peças pertenciam às próprias atrizes. Mesmo diante dessas restrições, o ambiente de trabalho era frequentemente descrito como acolhedor. Diversos integrantes do elenco desenvolveram amizades duradouras ao longo dos anos.
Pequenos gestos de companheirismo ajudavam a fortalecer o clima positivo da equipe. Essa união acabou contribuindo para a química que os espectadores percebiam em cena e que se tornou uma das marcas da série. O encerramento de uma era. Ao chegar às temporadas finais, a Feiticeira já não possuía o mesmo fôlego criativo dos primeiros anos. Elizabeth Montgomery estava pronta para buscar novos caminhos profissionais, e os índices de audiência começavam a diminuir. Diferentemente do que acontece com muitas produções atuais, não houve um grande episódio planejado para encerrar a história. O último capítulo seguiu um formato semelhante aos episódios tradicionais da série. Embora alguns fãs tenham esperado uma despedida mais marcante, o programa já havia garantido seu lugar na história da televisão. Sua influência permaneceu viva muito depois do encerramento oficial. O legado de Dick York e de A Feiticeira. A trajetória de Dick York é muito mais do que a história de um ator que deixou uma série de sucesso. Ela representa a luta silenciosa de alguém que continuou trabalhando apesar de enormes dificuldades físicas e emocionais. Nos anos finais de sua vida, ele dedicou parte de seu tempo a causas sociais e à ajuda de pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa faceta menos conhecida revela um homem sensível e comprometido com o próximo. Ao mesmo tempo, A Feiticeira continua sendo lembrada como uma das produções mais carismáticas da televisão. Sua combinação de humor, fantasia e relações familiares conquistou gerações de espectadores. A série permanece como um símbolo de criatividade e imaginação, enquanto a história de Dick York serve como um poderoso lembrete de que, por trás dos personagens que amamos, existem pessoas reais enfrentando desafios que muitas vezes o público jamais chega a conhecer.